Shalom a todas e todos. É um prazer muito grande estar aqui hoje, nessa noite, para compartilhar um pouco de algumas reflexões a respeito de um tema sobre direitos humanos, mas um tema específico. Hoje nós vamos falar e tratar um pouco sobre o racismo. Eu sou a Késia e nós vamos hoje no quadro Direito de Ser trazer algumas reflexões acerca do racismo. E ele vai de encontro ao nome do nosso quadro, Direito de Ser. É o direito de ser quem eu sou, o direito de ser com aquilo que Deus me formou, com as características que foi colocada em mim. Então nós vamos falar desse preconceito racial e acredito que a grande maioria dos que estão assistindo tem acompanhado as notícias mundiais e nacionais e tem acompanhado o quanto que esse tema foi trago para a centralidade dos debates de um dos problemas sociais que permeiam a nossa sociedade. E ele se evidenciou nos últimos dias devido ao mundo, né, ter presenciado as tristes cenas, né, de um cidadão americano negro, George, que foi morto asfixiado por um policial branco. E aí veio uma onda de protestos, de manifestações antirracistas, discussões, lives, várias postagens a respeito do racismo. Só que nessa noite eu quero e desejo voltar o nosso olhar para o nosso Brasil, para o nosso país. Nós temos uma das maiores populações negras do mundo e que sofrem e sentem na pele as consequências do racismo. Às vezes ele é velado, às vezes ele é explícito. Quero exemplificar alguns fatos que nós tomamos conhecimento porque tiveram proporções nacionais na grande mídia, de fatos que aconteceram devido ao racismo. Na semana passada, o caso do menino Miguel, de apenas 5 anos, foi deixado no elevador. Sua mãe, ela foi trabalhar, o levou, ela confiou seu filho enquanto ela desceu para passear com os cachorros, a sua empregadora, e ela deixou o Miguel dentro do elevador e ele acabou se acidentando, caindo do 9º andar. Essa empregadora, ela foi para a delegacia e acabou saindo pagando uma fiança de R$20 mil. Miguel era negro, filho da empregada da casa. Outro fato foi um jogador em 2014 que foi chamado de Macaco, no sul do país. Ele era jogador do Grêmio e foi uma carga pejorativa chamar ele de um animal, numa intenção de diminuí-lo, de ofendê-lo. Outra situação que nós tivemos conhecimento foi da filha daqueles atores Bruno Gagliasso e Giovanna Bach. Ela sofreu vários comentários de cunho racial e ofensivas, lembrando que o racismo ele acompanha a revolução tecnológica, porque a maioria desses racismos e desses comentários foram em redes sociais. E também lembrar de um fato que eu não sei se todos tiveram conhecimentos, mas que me marcou muito, que foi de uma juíza aqui de Campinas, que ela fez uma sentença de um suspeito de latrocínio e ela escreveu que ele não teria feições típicas de um ladrão, já que ele era branco, de cabelo, pele e olho claro. Como se as pessoas que cometem crimes, elas tivessem uma característica racial marcada pela negritude.
Então, isso me marcou muito, né? Porque o racismo ele está em todas as camadas da sociedade, mas nós vemos uma disparidade social entre brancos e negros e o quanto que isso acontece e se manifesta na nossa sociedade e de uma forma que nós precisamos compreender e precisamos analisar para que a gente possa tomar atitudes reais em relação ao que acontece, porque ninguém nasce racista, ele se torna racista. Existem estudos que nos levam e nos remetem que as pessoas, muitas pessoas, elas compreendem que existe racismo, mas não se consideram racistas. E como eu disse, muitas vezes o racismo ele é velado e nós praticamos atitudes racistas, às vezes de uma forma inconsciente. Mas para isso, precisamos compreender, né, que o racismo ele é estrutural, né, no nosso país, ele está enraizado. Foram 300 anos de trabalho escravo aqui no Brasil, onde o negro ele foi explorado, foi tratado como objeto, como mercadoria, teve a sua dignidade humana, foi torturado e ele sofreu todos os tipos de violações possíveis. O Brasil, ele foi um dos últimos ele foi o último país das Américas a abolir a escravidão. E foi justamente nesse momento que a população ela ficou totalmente desprovida, sem trabalho, sem acesso à renda, sem local para morar, porque eles tiveram que deixar as fazendas e eles acabaram ocupando os lugares onde as pessoas não queriam morar, que eram os morros. Aí se constituiu as favelas. Eles não tiveram condições mínimas garantidas para sua sobrevivência. O negro foi marginalizado, excluído, e aí se deu um processo de uma abertura, de um abismo social e que trouxe consigo estigmas sociais onde o corpo do negro, a cultura do negro, a pessoa negra, ela é colocado como inferior. E muitos negros têm esse estigma social que o acompanha até hoje. Lembrando que a força de trabalho escravo foi substituída pelo trabalho remunerado dos europeus. E esse trabalho remunerado, ele foi financiado pelo Estado brasileiro. Ele financiou. Qual foi a intenção de trazer os europeus aqui para o Brasil? De forma remunerada, por trabalho remunerado. A intenção foi racista, que foi de embranquecer a população do Brasil. Então, nós estamos diante de uma situação que coloca esse racismo estrutural já enraizado em todas as estruturas da nossa sociedade. Mas afinal, o que é o racismo? Bom, o racismo ele é uma forma de discriminação que tem a raça ou a cor como alvo. E como que ele se manifesta? Através de falas, através de atitudes, através de situações ou hábitos de formas conscientes ou inconscientes que promovam preconceito, opressão e segregação racial. E os dados ele nos revelam que ele acontece cotidianamente na vida das pessoas negras, o racismo. Hoje, nós temos no Brasil 55,8% da população negra é formada pela população negra. Conforme o IBGE, é a soma de pretos e pardos. É justamente a parcela que mais tem taxa de analfabetismo, que recebe os menores salários. Um exemplo, em 2018, a renda de pessoas brancas eram 73,9% superior da população negra. E a maior parte dos subempregos do Brasil está ocupados por pessoas negras.
Quando a gente vai fazer esse recorte para as pessoas que estão desempregadas no nosso Brasil, em recorte de raça, 61,1% dessa população são pessoas negras. Os negros também são os que mais sofrem com a violência no nosso Brasil. A cada 100 pessoas assassinadas, 75 são negras. Quando a gente olha para a juventude negra, eles também estão mais suscetíveis à violência letal. A chance é 2,7 a mais do que um jovem branco. Quando nós pegamos os dados de feminicídio, 61% das mulheres são negras. E elas também são a maioria das vítimas de estupro e de outros tipos de violências domésticas e urbanas. Crianças e adolescentes negros e pardos são a maioria de vítimas de violência sexual. E quando a gente faz um olhar para as mortes e intervenção policial, assim como houve lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil não é diferente. 75% das pessoas mortas em intervenção policial em 2007 e 2018 foram pessoas negras. Então, nós estamos vendo o quanto que isso é real, o quanto que o racismo, ele traz marcas para a nossa sociedade e o quanto nós precisamos refletir sobre o racismo não só lá em novembro, quando tem o Dia da Consciência Negra, mas nós precisamos ter essa consciência todos os dias, né, do que se passa no nosso país em relação a esse povo. Há uma falta de representatividade do negro nos espaços de poder e de tomada de decisão, tanto público quanto privado. Para a gente ter uma dimensão de como há uma discrepância enorme em relação a essa representatividade, dos 513 deputados federais, apenas 24 são negros. Dos 81 senadores, apenas 3 são negros. Dos 5.570 prefeitos, apenas 1.604 são negros. Quero fazer um apontamento. Hortolândia nunca teve um prefeito negro. Dos governadores, né, dos estados e do Distrito Federal, nenhum é negro. De todos os ministros do STF, nenhum é negro. Então, existe uma falta de representatividade, existe esse abismo social que ele começou lá na abolição, né, da escravidão e ele vai se perpetuando. Nós não podemos continuar aceitando e naturalizando as consequências do racismo na nossa sociedade. É preciso reconhecer que ele existe, que ele está enraizado nessas estruturas, como eu havia dito, e que nós precisamos combatê-lo. A Constituição Federal é a nossa lei soberana do Estado Democrático de Direitos. Ele garante que todos são iguais em direitos e deveres, sem distinção de qualquer natureza, né? Mas será que nós vivemos de fato essa igualdade? Né? Ela realmente se materializa nas nossas relações sociais? Gostaria de fazer uma afirmação. O racismo ele é contrário aos ensinamentos de Jesus. Jesus nos ensinou a lutar contra as desigualdades, estar do lado dos necessitados, amando ao próximo. O racismo ele fere a imagem de Jesus. No texto de Mateus 25, de 35 a 40. Porque tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e me deram de beber. Era estrangeiro e me aconselharam. Estava nu e me vestiram. Estava doente e me visitaram. Estava na cadeia e vieram me ver. E ao ser questionado sobre quando lhe teriam feito essas coisas, Jesus responde: todas as vezes que vocês fizerem isso a um dos meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o fizeram.
Jesus aqui ele relaciona a nossa salvação e a nossa participação do reino quando nós vamos de encontro às pessoas que sofrem. Há uma concretitude em relação ao corpo humano, porque os fatos eles acontecem com essa matéria física que é o corpo, né? E o corpo, ele que sofre o preconceito racial, ele que sofre a exclusão, a segregação, que sente na íntegra esse processo que o racismo ele promove. Então a fome, a privação do alimento, a sede, seja da água potável, do saneamento básico, que não chega a ter muitas pessoas que estão nas periferias, uma sede de justiça, de igualdade, o adoecimento físico, a falta de acesso a uma qualidade de vida traz doenças, a precariedade e a ausência de políticas públicas para as pessoas que estão afastadas, porque a falta de renda faz com que elas vão para lugares, para invasões, para lugares onde elas consigam estar ali e não. Isso causa uma distorção social e traz para elas uma exclusão, e isso afeta, né? E pode trazer também um adoecimento físico. A prisão, né, dentro da opressão, que deixa marcas físicas, emocionais, a nudez, a precariedade, né, da renda. O racismo ele promove desigualdade social e ele é forte porque ele vai realmente contra tudo aquilo que nós precisamos combater, que é as desigualdades. Nós fomos chamados para a justiça social e o racismo ele é o oposto, porque ele promove a desigualdade e a injustiça social. Todos são chamados para a mesa de Cristo, né? Na grande festa indicada em Apocalipse 7, 9, todos os povos de todas as nações, de tribos e raças vão aclamar o Senhor Jesus Cristo. E nós somos chamados para combater o racismo em todas as suas manifestações, em todos os espaços privados, seja na casa, seja na nossa casa, seja nos espaços públicos que nós frequentamos ou transitamos, porque vidas importam. Vidas importam, vidas negras importam. É necessário entender que o racismo ele é crime, ele viola os direitos humanos e é necessário combatê-lo e lutar para que ele não se perpetue nessa sociedade, mas que ele também não se perpetue nas próximas sociedades, nas próximas gerações. É um dever cristão lutar contra o racismo. E essa luta, ela é de todos nós, independente da sua raça, independente da sua cor. Precisamos tomar posição, precisamos compreender que o racismo, ele está na nossa sociedade e que nós temos esse dever de combatê-lo. Se você gostou desse vídeo, se você achou que ele fez sentido, deixa o seu like, compartilha, porque nós queremos promover reflexões que nos levem a patamares que nos permitam evoluir como povo de Cristo no enfrentamento, no acolhimento das demandas que a nossa sociedade emana, porque nós temos esse dever, né? Nós viemos para ser a luz deste mundo, o sal dessa terra, e nós precisamos ter ações concretas para enfrentar todo tipo de violações, todos os tipos de desigualdade. Nós fomos chamados para a justiça social. Uma boa noite, até a próxima.